E aí, galera? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é apaixonado por futebol e quer saber tudo o que rola no mundo da bola, você está no lugar certo. E hoje eu trago uma história que está dando o que falar na Inglaterra. O nosso João Pedro, cria do Fluminense, simplesmente arrebentou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e deixou toda a imprensa inglesa de queixo caído. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Contexto da partida. Pessoal, vamos contextualizar a situação aqui. O Chelsea enfrentou o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e quem decidiu o jogo? Nosso brasileiro João Pedro. O mais interessante é que João Pedro não era nem para ser titular, gente. Ele só jogou porque o Delap, que era o dono da camisa 9, levou o segundo amarelo contra o Palmeiras e ficou suspenso. Ou seja, foi uma oportunidade que caiu do céu. E olha só que coincidência do destino. O primeiro jogo como titular do João Pedro pelo Chelsea foi justamente contra o time que o formou, o Fluminense, onde ele deu os primeiros passos no futebol profissional. 2 gols, eleito melhor em campo por votação popular no site da FIFA, e uma atuação que fez a imprensa inglesa se render completamente ao talento brasileiro. Mas vocês querem saber o que mais impressiona? A forma respeitosa como ele lidou com a situação. Nas 2 vezes que marcou, não comemorou. Fez aquele gesto de segura, mostrando carinho e respeito que tem pelo clube que o formou. Reações da imprensa inglesa. E agora vem a parte mais legal. A imprensa inglesa simplesmente se derreteu com a atuação do João Pedro. O The Sun, um dos jornais mais lidos da Inglaterra, fez um trocadilho genial com o nome do jogador. A manchete foi "Uau Pedro", que significa "Uau, Pedro". Eles ainda completaram dizendo que João Pedro marcou 2 vezes contra seu time de infância. E não para por aí. O mesmo jornal chamou o segundo gol do brasileiro de sublime na sua primeira partida como titular pelos Blues. Sublime, pessoal. Uma palavra que a imprensa inglesa não usa à toa. Agora o Daily Mail foi direto ao ponto e lembrou o valor da contratação. A manchete deles foi: "O homem de 60 milhões de libras estreia com 2 gols". Gente, 60 milhões de libras são cerca de 420 milhões de reais. É muito dinheiro. E a Sky Sports, que transmite a Premier League, destacou que o Chelsea acertou em cheio na contratação. Eles disseram: "O jogador contratado por 60 milhões de libras esterlinas do Brighton fez sua primeira partida como titular pelo Chelsea e mostrou porque eles o queriam, com um gol em cada tempo". Pessoal, vocês percebem o que isso significa? A imprensa inglesa é conhecida por ser muito rigorosa e crítica com jogadores estrangeiros, especialmente nos primeiros jogos. Mas com João Pedro foi diferente. Eles reconheceram imediatamente o talento e a qualidade do nosso brasileiro. Repercussão internacional. Mas a coisa não ficou só na Inglaterra, não. A imprensa internacional toda repercutiu a atuação do João Pedro. O jornal argentino Olé foi categórico. O Chelsea de Enzo Fernandes superou o Fluminense com facilidade e é finalista do Mundial de Clubes 2025. Ou seja, até os argentinos reconheceram a superioridade do Chelsea com João Pedro em campo. E a imprensa espanhola? Nossa, foi ainda mais criativa. O AS estampou "João Maravilha" e rumo à final. 2 gols do brasileiro, contratado em pleno Mundial por 70 milhões, dão a vaga na final ao Chelsea em sua segunda partida e diante do seu ex-time. João Maravilha. Que apelido fantástico, né pessoal? Mas o Marca da Espanha fez um trocadilho ainda mais genial. João Pedro fulmina seu ex-time e coloca o Chelsea na final. Cara, que criatividade! Eles inventaram um verbo novo: fulminar. Análise técnica e profissional. Agora vamos falar da postura profissional do João Pedro, que me impressionou muito. Após o jogo, quando perguntaram sobre fazer gols contra o ex-time, ele foi muito maduro na resposta. Disse: "Foi um início dos sonhos. Agora a gente precisa pensar na final. Estou muito contente em ter feito 2 gols hoje". E completou com uma frase que mostra o profissionalismo dele: "Eu fico feliz em ter feito o primeiro gol, mas esse campeonato era muito importante para eles. Mas eu não posso simplesmente pedir desculpas. Eu sou profissional e estou muito feliz por ter feito os gols". Pessoal, isso é maturidade. Isso é saber separar o sentimento pessoal do profissional. João Pedro mostrou que tem carinho pelo Fluminense, mas também que está 100% comprometido com o Chelsea. E olha que interessante, ele provavelmente não seria titular, mas quando a oportunidade apareceu, ele agarrou com as 2 mãos. Isso é mentalidade vencedora.
Impacto no futebol brasileiro. E o que isso representa para o futebol brasileiro? Gente, é mais um brasileiro brilhando na Europa. João Pedro saiu das categorias de base do Fluminense, passou pelo Brighton e agora está no Chelsea, um dos maiores clubes do mundo. E vejam só, com 23 anos, ele já vale 60 milhões de libras. Isso mostra como o futebol brasileiro continua exportando talentos de altíssima qualidade. A forma como a imprensa inglesa recebeu o João Pedro também quebra alguns preconceitos. Eles reconheceram imediatamente que se trata de um jogador diferenciado, que pode fazer a diferença no futebol inglês. E isso abre portas para outros brasileiros. Quando um jogador nosso se destaca tanto assim logo de cara, facilita o caminho para outros talentos tupiniquins. Pessoal, que história incrível, né? João Pedro saindo de Xerém e conquistando a imprensa inglesa em uma partida só. Isso mostra que o futebol brasileiro continua sendo uma potência mundial. E o João Pedro é só mais um exemplo de que nossos jogadores têm qualidade para brilhar em qualquer lugar do mundo. E aí, o que vocês acharam da atuação do João Pedro? Acham que ele vai ser titular absoluto no Chelsea? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Até o próximo vídeo, galera! Fiquem com Deus e até mais!